gostaria de iniciar o debate sobre juventude camponesa e realidade do campo. A gente pode fazer a gente pode fazer, como a gente tem uma experiência muito próxima, né, tanto pela Pastoral da Terra, né? Então, boa noite a todos aqui presentes, né? Eu me chamo Marcelo, sou geógrafo, professor de geografia, e queria fazer um diálogo com a Priscila, né, que é minha companheira da pastoral, e a gente também parte de uma fala que é uma fala da geografia, né? A gente tem uma formação na geografia, acho que a gente pode, ao invés de cada um falar, eu acho que a gente pode ir um complementando a fala do outro, que acho que dinamiza mais o tempo da gente de gravação, e também acho que traz assim alguns elementos que são muito comuns, assim, até porque muitas imagens que eu trouxe, a Priscila também estava no processo junto comigo, né? Num processo de fermento, um processo de construção de base de trabalho que foi iniciado na última década, né? Assim, na última década do século XXI. Então, pode ser, Pri? Olá, pessoal. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês na roda de conversa sobre juventudes e realidades no campo. É um tema tão importante e muitas das vezes invisibilizado por editais de cultura, de propagação, de comunicação, dos meios de comunicação. Então, agradeço o convite de estar aqui. Com pessoas que eu também conheço, a Luísa, no debate da agroecologia, o Marcelo, parceiro, e o Ícaro também nas vivências da cultura e também do campo. A gente pode iniciar, Ícaro, quer falar um pouco primeiro? Sim, gente, agradecer cada um de vocês aí a participação, tá? Agora a gente vai gravar esse vídeo que vai para o Instagram. Eu acho assim que é um tema muito legal e como eu disse, né, antes aqui da gente estar gravando, que eu não poderia imaginar uma mesa melhor de pessoas que eu conheço, de que fazem parte dessa rede que eu conheço. Então, e também parabenizar, né, a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro de estar acolhendo esse debate, né, que foi um projeto de arte. Então a gente vê que eles estão empenhados assim, tá trazendo esse debate também, que acho que é algo essencial, né, de falar sobre a juventude do campo, falar sobre como está sendo, como é essa realidade também do campo, né? Então isso para mim foi incrível. E eu deixo a palavra para vocês, né? Como assim, primeiro provocação assim que eu queria fazer é que vocês, cada um de vocês, assim, poderia falar um pouco assim, um pouco sobre como vocês avaliam a conjuntura atual, né, para as comunidades rurais aqui do Estado do Rio de Janeiro. O que vocês pensam assim sobre também os impactos da pandemia, né, para as comunidades? É importante estar falando isso. Então, eu deixo aí para vocês, tá bom? Eu vou ficar aqui ouvindo. Obrigado, Ícaro. Obrigada, Ícaro. Em relação à conjuntura para as comunidades rurais do Rio de Janeiro, se colocarmos, né, o Rio de Janeiro dentro de uma conjuntura nacional e internacional de crise econômica, política, societária, ambiental, a gente está em uma situação muito difícil, porque o Rio de Janeiro, nós somos um estado que tem muitas dificuldades e desafios políticos, sociais, enfim, nas comunidades rurais, num contexto de pandemia, é de mais fragilidade ainda. Em tempos de pandemia, os conflitos no campo eles continuam acontecendo. Infelizmente, esse ano, em tempos de pandemia, tivemos assassinatos em acampamentos de reforma agrária. Então, em tempos de pandemia, o assentamento Oswaldo de Oliveira, que tem o debate da agroecologia, da defesa da vida, está em processo de despejo, perdeu em relação ao julgamento. Então, há muitas injustiças, né, a serem enfrentadas na questão social, mas há um povo, né, que é muito forte
no sentido de enfrentar diariamente esses processos, né? Mas politicamente nós estamos com muitos desafios. Eu também, até a partir da tua provocação e o quadro que a Priscila trouxe para a gente, eu fico pensando de como uma juventude rural que ultrapassa a dimensão de uma faixa etária, de uma visão do termo juventude, ela é uma faixa etária ou uma categoria política, juventude rural ou juventude camponesa, ela emerge num processo de luta, principalmente construída nos anos 90, mas que vai se materializar no início do século XXI, como instrumentos políticos de fortalecimento da organização da juventude. Como a Priscila chamou a atenção, a gente tem um histórico no estado do Rio de Janeiro, e não é tão diferente no Brasil, e o Rio de Janeiro é mais sintomático em função da negação histórica de ausência de políticas de financiamento do campo. A gente tem, no Rio de Janeiro, elementos que aumentam, na verdade, os conflitos e a invisibilidade das juventudes. A gente tem um quadro, a maior pobreza que a gente tem no estado do Rio de Janeiro são nas comunidades rurais, então há um mapa da pobreza geograficamente, né, se a gente for espacializar, um mapa da pobreza para as juventudes rurais, a ausência de políticas de fortalecimento das juventudes, do protagonismo e da organização da juventude. A gente tem um fechamento sistemático de escolas no meio rural, no Rio de Janeiro, somente nos últimos 20 anos, de acordo com os dados do INEP, ligado ao MEC. A gente tem mais de 400 escolas no meio rural fechadas, quando não as escolas são municipalizadas e elas funcionam apenas até do 1º ou 5º ano. Esse quadro remete, a gente volta nesse quadro no final do século XIX, ou seja, no início do século XX, a gente já tinha uma precarização das populações camponesas no que diz respeito ao acesso aos direitos à escola. A gente está no século XXI, ou seja, por todas as transformações pela qual o Estado brasileiro passou, né, a partir das suas transformações técnicas, como o professor Milton Santos chama a atenção, e a gente ainda visibiliza fechamento de escola sistemático, ausência de política de crédito, de financiamento, não só para a dimensão agrícola, mas principalmente em relação à cultura, e eu acho e aí a gente pode reforçar com a fala do Ícaro, né, de como os editais de cultura são importantes para a juventude camponesa, para as juventudes quilombolas, juventudes sem terra, juventudes caiçaras, indígenas, que são as juventudes que a gente tem da pequena agricultura familiar aqui no estado do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, que traz para a gente um olhar específico sobre aquilo que é singular do estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, pensar a transformação espacial do estado, sobretudo em relação ao desmonte das políticas, né? A própria assistência técnica para que a juventude tenha acesso ao documento de aptidão ao PRONAF ou ao acesso a editais, ela é mais difícil, ou seja, ela é mais burocratizada. Então, acho que pensar na juventude camponesa, né, pensar nas diferentes juventudes camponesas, porque a gente não tem um tipo só de campesinato, é pensar exatamente essas singularidades, de que maneira esses processos de auto-organização, esses processos de construção de coletivos, sobretudo fomentados por política pública, eles se tornam fundamentais em tempos de crise societária, como a Priscila chamou a atenção, em tempos de crise ambiental, crise ética, que nós estamos submetidos por estarmos numa condição periférica no sistema mundo de um capitalismo que devora, desregula, agride a todo momento a vida das pessoas que vivem no campo e também na cidade, por conseguinte. Então, esse tema é um tema caro, mas não deixa de ser um tema muito importante, e aí eu queria já parabenizar a iniciativa do Ícaro e a participação da Priscila e da Luísa por esse processo também. E aí acho que a gente vai dialogando um pouquinho mais, vamos ouvir um pouco a Luísa. Eu trouxe alguns dados, mas aí vamos ouvir a Luísa, porque acho que a Luísa tem muito a contribuir com a gente. Obrigado. Não, você... Oi, gente, eu sou Luísa, sou estudante de Biologia da UFRJ, estou no movimento da agroecologia aqui no Rio de Janeiro, e uma coisa que
eu pensei, de ouvindo você, né, aqui no Rio, por exemplo, aqui na pandemia, bem no início teve uma questão muito forte das feiras, né? As feiras foram fechadas, principalmente as feiras orgânicas. Então, como que a gente se organiza para conseguir ter esse direito à comercialização, né? Como é que o governo vai estar apoiando isso no meio da pandemia? Então, isso que é a principal geração de renda, né, de muitos agricultores, né, e da juventude também, na venda de composto, na venda de muda, né? Tá na feira era um espaço muito importante. Então, toda essa desestabilização, né, do normal que a gente estava tendo abalou muito as pessoas durante a pandemia. Tirar a fonte de renda principal deles, né? E como você falou, assim, essa falta de políticas públicas, né, que estão embasando toda essa organização política da juventude, né? Eu acho que principalmente aqui o que falta em apoio é geração de renda, soberania alimentar e organização política. Porque com essas coisas, né, a gente conseguiria ter uma organização para logística, a gente conseguiria ter outro tipo de organização que fazem essas outras coisas acontecerem, né, essas demandas que vão aparecendo, né? Se a gente já tivesse mais organizado, mais sólido, seria mais fácil conseguir combater com essas intempéries, né? Enfim, que aparecem assim. Perfeito. Marcelo, você disse que você teria alguns dados para contribuir com a gente, né? Sim. Pode ficar à vontade. A Priscila gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que ela caiu. A gente continua o bate-papo aqui, certo? Enquanto a Pri ainda não retorna para a gente. Ok. Então, pode ser assim, eu vou apresentar alguns dados, e aí, tanto Luísa, quanto Ícaro, quanto a própria Priscila, assim que ela estiver voltando, aí vocês vão interagindo comigo. Na verdade, eu trouxe só um panorama, né? Uhum. E aí a gente vai dialogando, porque essa é a proposta da roda de conversa, é esse diálogo, né? Tá bom? Sim. Perfeito, Marcelo. Então, eu vou projetar minha tela aqui para vocês. E aí vocês me falam se está aparecendo aí. E aí? Sim. Ah, legal. Sim. Então, né, o nosso tema então, do nosso encontro é a juventude e educação do campo, identidades e perspectivas, né? Então, falar um pouco dessa realidade. Então, no cenário nacional, a gente tem 53 milhões de jovens no Brasil, sendo que desses 53, 8,1 milhões de jovens vivem no campo. E 27% de toda, ou seja, 27% de toda a população rural. A gente fez um quadro aqui da evolução da população por local de residência, então a gente observa, né, tanto no crescimento aqui, né, da década de 50, a gente tem um processo de transição demográfica que a gente vai vendo uma migração do campo para a cidade, né, como um fenômeno exatamente por conta da concentração não só da terra, mas se a gente for pensar nos pacotes, desde a década de 50, de investimentos para o campo, né, de modernização, e ela vai aumentar mais na década de 60 para 70, no período da ditadura militar, e a gente, ao passo que entre os anos 50 e os anos 2000, até 2010, a gente tem um decréscimo, né, da população rural no Brasil. No Rio de Janeiro a gente vê muito isso, né? Quando a gente tá, por exemplo, vai numa comunidade e aí, na verdade, você vai sair perguntando e a maioria das pessoas é um nordestino que sai da sua terra, que trabalhava com agricultura, que tinha um contato com a agricultura, mas acabou indo para a cidade, tentando reconstruir a vida. Enfim, isso é uma história de muitas pessoas, né, aqui no Rio. E, enfim, sabe? Não, isso só reforça, na verdade, o estudo da dinâmica demográfica do campo-cidade, da relação campo-cidade, né? 54% dos rapazes, 74% das moças não pretendem ficar na atividade agrícola na região sul e sudeste. Isso indica que os maiores índices de imigração no meio rural brasileiro ocorrem principalmente entre as mulheres jovens. A escola, por exemplo, oferecida à juventude camponesa, não apresenta um projeto de vida e desenvolvimento territorial. Então, isso reforça também que o modelo de escola, das poucas escolas que ainda existem no campo, elas estão
completamente deslocadas de um projeto territorial, um projeto de vida, né? Ou seja, que aquele filho e aquela filha de agricultores, de camponeses, eles não necessariamente eles estão envolvidos numa atividade agrícola, mas em um outro tipo de atividade, e aí que a gente chama de complementaridade da relação campo-cidade. Então, esse estudo é um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e ele reforça um pouco desse cenário que a gente está observando. O mapa da pobreza, né? 2,3 milhões de jovens rurais estão na linha da extrema pobreza, 34,88% dos jovens rurais do Norte e Nordeste estão em situações de extrema pobreza, 16,2 milhões na extrema pobreza, 7,6 milhões da população rural, sendo que 2,3 milhões são jovens rurais. E 1,5 milhões de jovens estão localizados, desses jovens de situação de extrema pobreza, estão no Nordeste. Isso segundo o Plano Brasil Sem Miséria. A relação de atração e expulsão, né, das cidades. Fatores de atração. Trabalho remunerado, então ser empregado, possibilidade de férias e fins de semana livres, opção de lazer, acesso a serviços como educação e saúde. E no campo, os fatores que expulsam, na verdade. Atividade agrícola árdua, carência de tempo livre, rendimentos baixos e irregulares, entre a safra e entre safra, precariedade dos serviços públicos e exclusão do processo sucessório da terra, ou seja, não há uma política de permanência e nem de sucessão rural. Ou seja, se o jovem não tem a sua própria propriedade, não tem um investimento na seu próprio território, ele não tem como permanecer na terra, ou seja, porque os processos políticos de decisão geralmente são os pais que fazem, né, que assumem. Cenários, né? O principal fator da saída dos jovens do campo é a busca por escolaridade, né? A gente já chamou atenção sobre o fechamento de escolas, que é um dos quadros do nosso estado, né, do estado do Rio de Janeiro. O analfabetismo funcional ainda é bastante expressivo na juventude rural. 1,3% dos jovens do campo atingem o nível universitário, ou seja, é um percentual muito baixo, né, de quem chega à universidade. Isso revela o quão da falta de escolas de ensino fundamental e de ensino médio o campo está submetido. Embora o Brasil tenha melhorado muito seu índice nessa área nos últimos anos, a realidade é que o país ainda tem cerca de 225 mil jovens analfabetos na zona rural. O nível de escolaridade dos jovens rurais é de 30% inferior aos jovens urbanos, ou seja, há uma desigualdade, uma assimetria entre os jovens rurais, os jovens camponeses e os jovens urbanos, né? Em função que grande parte sai do campo porque não tem escola. De 6 milhões de jovens entre 18 a 29 anos, aproximadamente, 2 milhões de jovens não concluíram o ensino fundamental. Isso também revela que há, primeiro, nucleação de escolas no meio rural. O jovem precisa ter um longo caminho para sair da sua casa na roça para estudar na cidade ou na sede dos distritos. Há precariedade em relação ao transporte, há precariedade relacionada às estradas, ou seja, investimento e a pavimentação para tanto o escoamento da produção quanto para o deslocamento, né, diário entre o campo e a cidade, nessa relação complementar. A distribuição da população por escolaridade, né, entre rural e urbana. Se a gente for olhar, né, urbano sem instrução, você observa nesse primeiro item aqui que a população rural chega a 30% sem instrução, comparado com a cidade. Se a gente for olhar fundamental incompleto, né, a gente observa também que quase 50% também no meio rural também não possui, né, ou seja, possui fundamental incompleto. Fundamental completo, o urbano é maior do que o rural. O médio incompleto, o urbano ainda continua maior relacionado ao rural. O médio completo, aí aumenta assim, mais drasticamente, né? 20% contra 10%, né? Dobro. Superior incompleto, então a gente vê um percentual bem baixo aqui, né? Que começou a faculdade, mas não conseguiu concluir. Depois o superior completo e não definido. Então, esses dados aí do PNAD. A perspectiva que nós encontramos, o acesso à educação adequada, o que a gente observa enquanto pesquisador, enquanto agente de pastoral, enquanto militante, enquanto coletivo,
né, nas articulações. Então, o que a gente observa como perspectiva, né? O acesso à educação, mas uma educação adequada ao contexto camponês, o acesso à terra e territórios, ou seja, é importante definir uma educação, não só uma educação de acesso a uma escola formal, mas que também a juventude tenha acesso à terra, ou seja, a defesa dos seus territórios tradicionais, como o caso das comunidades quilombolas, aquisição de equipamentos públicos, projetos alternativos, tal como esse que vocês estão, né, tanto a Pastoral da Terra quanto o edital de arte, né, e de cultura, é um projeto alternativo para essa juventude, né, valorização de práticas agroecológicas, ou seja, a gente já tem algumas experiências no estado do Rio, tanto sistematizadas pela ARGE quanto pela CPT e pela MST, né, e o próprio Fórum de Comunidades Tradicionais do Sul Fluminense também tem algumas experiências de práticas agroecológicas, qualificação técnica da produção, na gestão e na comercialização, geração de renda, respeitando a pluriatividade. Marcelo, Oi? Se você puder voltar esse quadro aí que você apresentou para a gente, tem Uhum. um ponto aí que eu acho que a Priscila e também a Luísa podem contribuir bastante, né? Que é com relação à valorização de práticas agroecológicas, né? Ótimo. Assim, eu queria saber de vocês, assim, como vocês... qual o contato de experiências que vocês tiveram, né? De experiências exitosas, né? De organização e de como que isso se articula com a agroecologia, né? Muito bom. Priscila conseguiu retornar? Luísa? A gente não está te ouvindo, Pri. Agora sim. Agora sim. Parece que você está na frente do microfone, está abafado e baixinho. Vejam agora, melhorou? Sim. Agora sim. Sim. Ai, tá bom, gente. Então, não tem como, depois de tudo isso que o Marcelo trouxe, desses dados e tal, o que eu e a Luísa, eu acho que é um pouco a nossa análise compartilhada, que eu acho que é de vocês também, que não tem como falar de campo no Rio de Janeiro sem a gente falar do espaço urbano. É rural, urbano, ruro-urbano. Não tem como, não existe só uma coisa. Então, essas redefinições, né, de rurais, do que é rural, do que é urbano, elas precisam ser redefinidas e redefinidas pelas organizações, pelos movimentos do campo, pelo povo organizado, né, em suas práticas cotidianas. E o que você traz do elemento da agroecologia é muito importante, porque em tempos de pandemia, o projeto da agroecologia, enquanto um projeto político e de vida para as pessoas, que é de alimentação saudável, que é de organização popular, que é de trocas comunitárias de alimento também, em tempos de pandemia, a gente tem experiências com juventude e com mulheres de solidariedade. Então, se a gente aponta um cenário para o campo, que ele é esse, é realmente de muita desigualdade, de injustiças, de direitos negados. Mas, ao mesmo tempo, há muita vida, há muitos processos de resistência. E a agroecologia tem sido um instrumento de canal, de debate, de um projeto sistêmico de outra sociedade, do bem viver, que vê os povos nos seus territórios. E aqui eu vou contar uma experiência, porque eu sei que a gente tem tempo, mas os kits de solidariedade que algumas organizações aqui em Campos ajudaram, que é organizações do campo, a MST, a CPT, a ARGE, a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, fez trocas, apoiou ações de mulheres urbanas e de mulheres rurais em solidariedade. Então, eu acompanhei um processo de trocas de kits de saúde que levavam o debate da agroecologia enquanto pauta e organização de mulheres. Então, há experiências exitosas também no Rio de vida, né? Protagonizadas por juventudes, que eu acho que a Luísa também pode trazer falar um pouco dessas experiências, né, de juventude. Eu sou jovem, a Luísa mais jovem, todo mundo aqui é jovem, né, gente? Eu já estou fora
fora da definição. Então, aqui no Rio, a agricultura urbana ela se mostra muito diversa, né? Assim, tem diferentes territórios aqui no Rio de Janeiro que a agricultura ela é vivida de diferentes maneiras, né? Por exemplo, tem quintais produtivos, tem agricultura urbana nas favelas, tem agricultura urbana em praças, e tem também sítios, né? Uma área mais remanescente rural. Então, acaba que é uma grande diversidade dessa relação campo-cidade, né? Aqui dentro. E com relação assim à pandemia, a juventude ela sempre tem um papel muito forte na comunicação. E aqui no Rio isso também assim é muito forte. A gente tem feito muitos podcasts falando sobre o acesso ao alimento, que feiras são essas que estão acontecendo, como é essa resistência das feiras aqui na cidade, quem são esses agricultores, né? Valorizar os agricultores do campo. Então, a juventude tem um papel muito forte de articular e comunicar o que tem acontecido na luta da agroecologia durante a pandemia, principalmente, assim, fazendo entrevista com os agricultores, né, entendendo quais são os desafios, né, quais são os entraves, como que está sendo essa vivência. E também para fazer as pessoas da cidade conhecerem um pouco mais dessa realidade, né, entenderem de onde vem seu alimento, né, qual a diferença para um alimento agroecológico, para um alimento orgânico, para um alimento convencional, enfim, esse debate todo é uma pauta bem forte da juventude aqui. Pensar essas questões da transição agroecológica, né? Também, por exemplo, compostagem é um assunto muito forte aqui, né? Essa gestão dos resíduos orgânicos na cidade tem uma importância gigante, né? Porque tem a ver com saneamento do espaço urbano, tem a ver com, enfim, a qualidade de vida do espaço, né? Da que as pessoas estão lá vivendo. Então, tratar de como você gere os seus resíduos orgânicos em comunidade, pensando em, não sei, formar, não uma cooperativa, né? Mas realmente uma rede de pessoas no seu território que está articulada pensando nessa questão. Então, essas são questões que batem forte, assim, aqui, na juventude daqui. Sem dúvida, essas experiências e essas características do Rio de Janeiro, assim, que vocês, né, tanto a Priscila quanto você, Luísa, reforçam, traz importantes elementos para a gente ver quais são os desafios atuais, assim, né? Isso que o Ícaro chamou a gente para contribuir nessa roda de conversa. Os desafios atuais para a juventude camponesa e o que emerge, né? O que emerge desses territórios da terra, né? Então, isso traz para a gente muito desafio, e desafio a gente que acredita na transformação da sociedade é o que move a gente, né? Então, eu queria só compartilhar com vocês algumas imagens de algumas experiências de juventude camponesas lá do Norte Fluminense, que vai para além da dimensão agrícola, né? Então, por exemplo, aqui uma oficina de cinema que foi feita no Dandara em 2009, com a juventude do Dandara. E aí eles estavam fazendo um trabalho de roteiro, de como elaborar roteiro, como elaborar plano de filmagem, trabalhar um pouco com fotografia. Isso foi em 2009. Legal. Esse aqui é um outro encontro, foi um encontro de 2009 também, de juventude. Aqui as festas, né, de celebração na criançada, num assentamento de reforma agrária, que foi os 15 anos do assentamento Zumbi dos Palmares, uma celebração com atividades. Então, como é que o processo de organização, o processo de celebração, ele também se torna um processo importante para o fortalecimento das práticas coletivas, né, políticas dos territórios, né, dos assentamentos. Aqui, uma outra atividade, que foi um cinema na roça, né, que era um trabalho inicialmente que a CPT apoiava a construção da Pastoral da Juventude Rural. Isso foi em 2013, acho que a Priscila
tem essa memória também desse cinema na roça, que foi um processo para a gente desafiador, né? Porque a gente é fermento, a gente é apoio ao protagonismo da juventude, a gente não assume o papel político da juventude. E, assim, eles criam uma relação, até por conta da ausência de política de juventude, eles criam uma relação com a gente de afetividade, mas também, assim, quando começa a entrar na dimensão de organização administrativa, de administrar o recurso, pensar um projeto deles, eles apresentaram bastante dificuldade, assim, para a gente, né? Muito bom, Marcelo. Essa aí foi uma outra... Sim. Essas experiências, porque a juventude do campo e da cidade, nessa pauta articulada também da agroecologia em defesa da vida, tem direito à sua própria criatividade. Então, é algo que a gente, enquanto coletivo, a gente tenta resgatar também a própria individualidade do lugar, as experiências exitosas, resgate de memória, porque essas sistematizações são importantes. Então, até parabenizo novamente esse registro, porque a juventude tem direito à sua própria criatividade, à sua própria voz, e muitas das vezes é invisibilizadas, não só a juventude do campo, mas a juventude da cidade, que é entendida como uma só. É importante trazer essas especificidades também, que nesse tempo, enquanto se vê um momento político muito difícil, é na juventude que a gente também vai resgatar a esperança de coisas melhores, né? De projetos de sociedade, como já foi colocado aqui, com práticas, porque como a Luísa colocou, a comunicação, essa possibilidade de união pela comunicação é uma das facetas incríveis que a juventude tem. Então, acho que é preciso abraçar nesse momento, é uma das saídas, né? O que está se anunciando, saídas pelas juventudes. Marcelo, e essa questão que você falou da dificuldade de organização, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente vê por aqui, e a grande importância da gente estar em rede, da gente estar dentro de coletivos, a gente estar em comunicação, articulação com outros movimentos, né? Enfim, formando os novos movimentos, né? Com objetivos em comum, para a gente estar ocupando esses espaços. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tenta participar do CMDR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Mas, enquanto juventude, a gente não consegue participar sozinho, né? Então, a gente participa enquanto Rede Carioca de Agricultura Urbana, que aí a gente já está dentro de um coletivo maior, né? Articulando com outras pessoas que têm esse mesmo interesse. Então, galgar esses lugares, né? Esses objetivos que a gente quer alcançar, esses projetos que a gente sonha, é realmente muito complicado fazer em poucas pessoas, mas aí em rede, né, eu vejo que a gente tem essa possibilidade de sonhar mais alto, né, tentar alcançar outras escalas. Sim. E assim, gente, o que vocês trazem, né, eu acho que assim, acho que nada mais certo do que a gente tratar enquanto juventudes mesmo, né, no plural, porque é isso, o tempo todo a gente, como o Marcelo mostrou muito bem, né, que a gente sabe que tem um fenômeno, né, que passa muito pela subjetividade da juventude dos campos, né, que é às vezes, a desvalorização do lugar, da identidade, né, a gente vê que isso é uma questão também política, uma questão de desvalorização do campo mesmo, né, então quando a gente encontra essa rede, né, e a gente percebe essas singularidades que vêm do outro também, muitas vezes isso vem, né, através do contato com o outro, né, que a gente consegue olhar para a nossa singularidade. Então isso é muito legal, porque a gente vê toda essa potência da juventude aí, né? Então a arte, a agroecologia, a educação, né, principalmente tem um lugar assim importantíssimo nesse movimento. Linda as fotos, hein, Marcelo? Essa imagem, ela é lá do último dia do FOFEC, que foi feito em Paraty em 2013, que a gente conseguiu uma caravana do Norte Fluminense com o Sul Fluminense, e aí tinha juventude
de várias partes, né, da região serrana, de várias partes do estado do Rio de Janeiro. E aí essa aí foi uma fotografia lá da importância da juventude na articulação de um fórum, né, ou seja, um fórum que está apresentando, né, está debatendo educação, um fórum que está apresentando as suas demandas para o Estado relacionadas à educação do campo. Então, como esse papel de protagonismo político ele ganha força, principalmente nessa década que a gente está apresentando, né? Então, assim, a importância da gente fortalecer a organização da juventude. Aí agora tem uma outra aqui, que foi uma outra pauta da juventude. Aí tem uma fotografia, uma imagem aí lá na Escola Municipal do MST, que era a denúncia do fechamento dessa escola, né? Na verdade, foi feita uma denúncia do descaso com as escolas do campo do assentamento, né? Tanto do Núcleo 5, do Zumbi dos Palmares, e aí o coletivo, na época, junto a Priscila, estudante de geografia, né, que se somava nessa luta, né, com Cícero, né, companheiro Cícero, que estava lá também denunciando o descaso com a educação pública, o descaso com a população do campo no processo de fechamento de escola sistemático pelos municípios e estados. Aí, em cada 100 jovens rurais, 84 querem continuar no campo. Em casa, era o meu pai quem definia as datas do que se tinha de fazer, tal dia é o dia de plantar, de colher e depois de vender. Vamos comprar isso e aquilo. Minha mãe não podia opinar em nada, nós também. O dia que eu disse que ia fazer o meu próprio roçado, ele quase teve um piripaque. E eu apanhei até desistido. Quero ficar por aqui, a qualidade de vida no interior não se compara das cidades, mas tem que sair. Primeiro por questões financeiras, depois por questões sociais, pois no colégio há um incentivo cultural de que tudo na cidade é melhor, e que no campo estão somente pessoas atrasadas, e se o jovem não deixar o campo, também será alguém considerado atrasado. Nas escolas, não há incentivo e convincente para que os estudantes vejam a agricultura como uma profissão. Aí eu encerro um pouco dessa contribuição, mas para a gente continuar a nossa roda de conversa. Muito obrigada, Marcelo. Acho que é muito pertinente todo esse debate que a gente está fazendo, porque tanto as juventudes são invisibilizadas, como a realidade do campo, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Não, na verdade, essa ideia toda, né, que você leu agora, os depoimentos, é reflexo dessa crise que você falou logo no início, né, Priscila? Tipo, como que isso não é valorizado, né? Por que isso não é valorizado? Por que as pessoas do campo são consideradas atrasadas? Tipo, olha esse discurso, né? É muita coisa que é introjetada na nossa cabeça, né? Que a pessoa sente que ela quer continuar no campo, que aquilo faz sentido para ela, mas ela vai numa escola e é desestimulada, né? Tipo, que realidade é essa, né? Como que a gente vai mudando isso aos poucos para construir a realidade que a gente quer? Exatamente. Talvez a escola, enquanto aparelho ideológico, né, na formação do consenso, ela tem um papel muito importante, é por isso que a gente disputa a educação do campo em todo o processo, seja ele na agroecologia, seja ele na organização de mulheres, seja ele na luta pela terra, porque a escola, enquanto aparelho ideológico, ela reforça, e aí na minha pesquisa de mestrado, eu tenho uma fala de um jovem do Zumbi que ele fala assim, eu saía de casa, lá no Núcleo 5, eu ia para a escola lá em Imburi, que fica entre o Dandara e fica entre o Zumbi, e assim, a escola não tinha nada a ver com a minha vida. A escola não me ajudou a pensar nada para o meu sítio, para o meu lote. A escola não me ajudou a pensar, a valorizar nada do que meu pai e minha mãe são para mim. A escola que eu estudei é uma escola comum, uma escola que não tem nenhum projeto de desenvolvimento social, cultural, territorial. É uma escola que reforça apenas que aquele lugar não vai se desenvolver, que a minha roça não vai se desenvolver, que o campo não vai se desenvolver. Então, assim, quando o Ícaro, nesse projeto, assim, enquanto presença, enquanto o trabalho junto com a Priscila reforçam a importância da arte e da cultura para a juventude do quilombo,
do assentamento, dos coletivos, para mim, é a disputa da ideia, a disputa do conceito, a disputa, principalmente de corações e mentes. Então, por isso eu acredito muito, parte do meu trabalho como servidor público e fora do serviço público, eu me dedico àquilo que eu acredito que é a causa social por um mundo diferente. Então, por isso que estar aqui com vocês hoje, valorizar cada vez mais esse trabalho que eu vejo assim fantástico que vocês estão fazendo, para mim só reforça aquilo que para mim é muito claro, que é um mundo em transformação para que a gente tenha dignidade, para que a gente tenha direito, para que as pessoas lutem pelos seus direitos. Então, para mim, é esse o caminho. Muito legal, Marcelo. Inclusive, né, esse projeto aqui a gente está elaborando juntamente com uma comunidade aqui de Campos, né, comunidade de Cafuringa, e vários relatos aparecem, né, e quando a gente vai ver esses relatos, são relatos, assim, de resistência, né, porque eles não colocam o campo, o lugar deles, quanto um lugar atrasado, um lugar que não tem nada, mesmo sabendo, às vezes, da realidade de precarização, de não ter um serviço público ali, a escola ser longe, então é todo um aparato institucional que eles não têm apoio nenhum do Estado ali, mas, assim, os relatos são diferentes, os relatos eles estão mostrando, eles estão engajados, eles gostam do lugar, eles querem ficar ali, né? Então, vai sair aí uma cartilha aí com alguns trabalhos aí artísticos desses jovens, só tem mulheres, né? Então, assim, tá lindo, e vamos aguardar aí os próximos capítulos. Muito obrigada, gente. Muito bom. Bom, gente, é isso. Que bom. Gostaria de falar coisa? Não, agradecer. Eu também. Queria agradecer muito. Também quero agradecer. Gente, quem tem a agradecer sou eu, por você estar contribuindo nesse projeto. Foi incrível, me abriu muita mente também, tá? Então, é isso, a gente deu conta do tema e cabe aquela reflexão, né? Muito ainda tem que ser discutido para isso entrar nas escolas, para entrar no governo, para entrar em todos os espaços, né? Essa pauta da educação. Aí vocês podem estar me ajudando aí, né? Quais são as pautas, né? Da agroecologia, da educação do campo, né? Da reforma agrária, né? Da reforma agrária. Agroecologia. Todo mundo quer se alimentar bem, saudável, fora o agronegócio, né, gente? Com certeza. Perfeito. Gente, obrigado, então. E é isso, obrigado aí, o Edital Cultura Presente nas Redes, por mais iniciativas como essas, né, gente? Sim, com certeza. Com certeza. Boa iniciativa da roda de conversa, e aí já fica a sugestão de ter uma segunda roda de conversa sobre juventudes camponesas e quilombolas. Isso. Com certeza. Com certeza. Um abraço, pessoal. Um beijo. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.